bem-vindo. Qual produto artesanal, Jordano? Produto artesanal alimentício. Brownie, cookies, geleias, brigadeiros, pães artesanais, independente do produto. Você precisa entender essas estratégias para conquistar pontos de venda. E o tema de hoje da nossa aula, da nossa live aqui, é os 6 elementos na abordagem para conquistar os pontos de venda. Isso mesmo, 6 elementos que vão fazer a diferença aí para o seu produto, para o seu negócio. Você que tem esse objetivo, Jordano, eu pretendo conquistar pontos de venda. Você já identificou esse objetivo porque te gera venda todos os dias, te gera previsibilidade de faturamento, te gera constância aí nas vendas, te gera recorrência. Você já identificou isso tudo e aí você só quer adentrar, só quer começar com os pontos de venda. Então seja bem-vindo, Sheila. A galera vai entrando aí. Então, isso já vai fazer a diferença para você, tá? Se você já identificou essa oportunidade, dominar esses 6 elementos aqui na hora de você abordar um ponto de venda vai fazer a diferença. Deixa eu só ativar um negócio aqui que eu esqueci. Meu cronômetro. Show de bola. Show de bola, agora foi. Então, os 6 elementos que você precisa dominar. Já vamos começar com tudo? Então vamos lá. Número 1. Eu anotei aqui, tá? Saber usar as provas ao seu favor. O que é isso, Jordano? Prova? O que é prova? Como é que eu faço isso? Não estou entendendo nada. Você saber usar as provas ao seu favor vai fazer a diferença na hora de você abordar o ponto de venda. E o que é isso, Jordano? Aqui a gente está partindo do princípio que você já tem um produto, no mínimo, validado. Ou seja, as pessoas já elogiam o seu produto, as pessoas já gostam do seu produto. Eu faço geleia, eu faço brigadeiro, eu faço massas, eu faço cookies, eu faço pipoca, independente do produto. As pessoas já compraram esse produto, seja qual for o meio que você vendeu. Agora eu não estou falando em relação à forma que você vendeu, o canal de venda, mas eu estou falando em relação às pessoas já elogiam o seu produto. Caramba, Jordano, elogia. Eu vendo, por exemplo, para festa e as pessoas já elogiam o meu produto. Ótimo. Você já tem um primeiro ponto, que é a validação desse produto. E a gente vai saber usar isso na abordagem para o ponto de venda. Tanto é que é um dos 6 elementos aqui. Saber usar as provas ao seu favor. Então, Jordano, eu tenho um produto que as pessoas elogiam e eu vendo ele para as pessoas, ou até já ofereci degustações e as pessoas gostam do meu produto. Então você vai precisar usar essas provas na hora que você estiver lá no ponto de venda. Como que eu faço isso? Pois é, todo mundo tem isso aqui hoje que está me filmando. Um aparelho celular. No próprio celular você já mostra rapidamente, tá? Aqui a gente não pode demorar muito não. É algo que vai ser um pouco rápido. Então você vai pegar o seu celular e vai estar lá naquela conversa com o ponto de venda, com o comprador daquele local. Às vezes pode ser algo que você consiga usar até no início da abordagem, tá? Dependendo do andar da carruagem aí. Então às vezes você consegue utilizar isso no início da abordagem. Por exemplo, seu fulaninho, deixa eu te mostrar rapidinho alguma coisa aqui. Pum, e você pega o seu celular. Pegou seu celular? Vai mostrar prova. Prova vende. Então você vai pegar e vai mostrar lá. Olha só essa pessoa aqui. Pô, ela comprou meu produto para a festa dela e ela hoje só compra com a gente. Pum, uma mensagem no WhatsApp que a pessoa te mandou. Pessoa te encomendou, sei lá, para o aniversário da filha dela, o produto. Se for o seu caso, você pega lá aquela mensagem e mostra lá pro seu fulano. Olha só, essa daqui, e aí rápido, tá? É um momento um pouco rápido, um pouco breve aí, que você já vai fazendo isso. Então você tá ali mostrando as provas do seu produto, que as pessoas já confiam no seu produto, que as pessoas elogiam o seu produto. Ou seja, prova. Só que tem uma prova mais importante do que simplesmente as pessoas elogiarem o seu produto, gostarem do seu produto, que eu vou te falar agora. Se alguém tá curioso, já manda aí para saber qual que é essa prova. Tá tudo legal no áudio aí, gente? Já manda aí também, por favor.
Só para eu não dar com a cara na porta aqui. Tudo certinho? Lely Pipoca, seja bem-vindo. Mara Cris, Pipocas Gourmet. Sempre Leve Cozinha Inclusiva. Jadna Gabriela, seja bem-vindo. Então vamos lá. Tem uma segunda prova. Ah, beleza, tá tudo certinho. Show de bola. Tem uma segunda prova que vai fazer a diferença na hora que você aborda o ponto de venda. Essa do elogio, da pessoa elogiar seu produto, falar que compra de você, já é uma prova. Só que ela não é a prova tão forte para a gente ganhar um pouquinho mais nessa abordagem no ponto de venda. Essa prova que você vai utilizar é uma prova que o seu produto já esteja em pelo menos um ponto de venda. Eu falo muito aqui, eu falo com os alunos sobre o cliente simples. O cliente simples é aquele ponto de venda que ele vai ter uma facilidade para você entrar, mas não necessariamente ele vai ser um ponto de venda totalmente importante para você, que vende muito o seu produto. Não necessariamente. Só que ele tem um fator primordial e um fator super importante para você, que é te gerar prova. Então você vai lá, conquistou o cliente simples, aquele mais fácil de você adentrar com o seu produto, seja ele qual for. O seu produto está lá naquele cliente simples. O que você vai fazer? Vai simplesmente colocar aquele produto lá e esperar vender? Não. Ele vai servir de impulsionamento para novos pontos de venda. Ou seja, você está lá, colocou seu produto nesse cliente simples porque foi mais fácil a entrada para você. Às vezes ele não vai ser o que mais vai vender para você, só que nesse primeiro momento você precisa dele. E aí você vai lá, coloca o seu produto e pum, tira uma foto. Essa foto vai ser a prova de que o teu produto já tem um ponto de venda. E aí você vai utilizar essa foto também em outras abordagens. Jordano, eu já tenho mais de 4 pontos de venda, 5 pontos de venda. Excelente, utiliza esses 5 pontos de venda, tirando foto do seu produto lá numa mercearia, numa padaria, no hortifruti, num mercadinho, num salão de beleza, numa barbearia. Às vezes você conquistou uma barbearia, que tem muito a ver com esse cliente simples que eu falo. Tira a foto do teu produto nessa barbearia e na hora que você vai abordar, você já vai saber utilizar um desses 6 elementos, a prova. E essa prova te ajuda a entrar no ponto de venda. Então esse é um dos 6 elementos que eu vou passar aqui. Se eu conseguir essa prova do meu produto exposto no ponto de venda, é uma prova mais forte do que simplesmente as pessoas me mandarem uma mensagem e eu mostrar lá para aquele responsável do ponto de venda: olha só, as pessoas gostam do meu produto, elas elogiam, olha só, tá aqui. É uma prova? É uma prova, te ajuda. Se você não tiver nenhum ponto de venda. Só que se você quer uma prova mais forte, o ideal é que você conquiste o cliente simples, conquiste um tipo de ponto de venda para ele servir para você de impulsionamento. Fechou? Então, esse um dos elementos, já anota aí, saber usar as provas ao seu favor. Vai te ajudar a conquistar vários pontos de venda. Jordano, é somente isso que eu preciso? Não. Não é somente você vai lá, taca as provas na cara do cliente e pum, tudo começou a fluir. Não. Só que vai te ajudar muito. Então anota isso aí. Saber usar as provas ao seu favor. Elemento número 2. Seja bem-vindo. Lely botou: admiro muito sua trajetória. Fico feliz, Lely. Fico feliz e principalmente em estar ajudando por aqui também. Então, número 2. Elemento número 2. Quebra-gelo. Jordano, o que é isso? Quebra-gelo? Não estou entendendo. Pois é, se você souber utilizar desse elemento, ele te ajuda, vai te ajudar a se soltar mais para apresentar seu produto no ponto de venda, como também vai te ajudar para conquistar o ponto de venda. Então, esse quebra-gelo tem algumas formas de você fazer ele aí. Uma delas é uma forma de rapport, ou seja, você vai gerar uma conexão com aquela pessoa, uma conexão com aquele comprador do ponto de venda. Rapport, então você identificou algo que essa pessoa gosta. Você simplesmente vai falar um pouquinho sobre esse assunto com essa pessoa. Rapport não é para ser também um macaco de imitação, tá?
Porque o rapport fala muito sobre isso. Você, entre aspas, modelar um pouco o que a pessoa fala, modelar um pouquinho como ela gesticula e você fazer isso um pouco parecido também. É legal utilizar um pouco disso? É legal. Só que não vira um macaquinho de imitação, não. Tá bom? Então, rapport, você saber gesticular de acordo com os elementos dele. Como que ele fala? O que que ele gosta de falar? Pô, cara, ele falou de repente de futebol. Do nada na conversa, assim, alguma coisa que ele soltou, ou você percebeu um elemento nele e você começou a falar um pouquinho de futebol com ele. Pois é, às vezes ele estava com a camisa de um time de futebol, um chaveiro, e você começou a conversar um pouquinho com ele sobre isso. Isso é rapport, você vai gerar uma extrema conexão com aquele comprador. Pô, Jordana, então tu tá falando que é para eu manipular as pessoas? Não, isso não é uma manipulação, isso é venda. Você quer vender. E é natural, à medida do tempo que você vai aprimorando, isso fica quase que natural. Então não vai ser nada forçado. Você pode até começar um pouquinho forçado, só que depois isso vai ficando cada vez mais natural e você vai fazendo até sem perceber. Fechou? E um outro fatorzinho dentro do quebra-gelo que eu recomendo muito que você faça é simplesmente elogiar o ponto de venda. Então você já foi lá, apresentou o seu produto, conversou um pouco com aquele responsável do local e aí você fez o quê? Pum, quebra-gelo. Elogiei o ponto de venda. Caramba, cara, quantos anos tem aqui o teu ponto de venda? Bacana. Pô, muito legal. Gostei. Pô, fica muito bem exposto aqui a prateleira, né? Pô, fica muito legal aqui. Elogiar o ponto de venda. Isso vai fazer diferença para você. Pô, Jordana, então de novo, é para eu ser forçado? É para eu inventar uma mentira? Não. Veja alguma coisa que você admirou ali naquele ponto de venda e simplesmente você elogiou. Pô, esse balcão aqui é novo. Pô, bem legal o modelo dele. Nunca tinha visto. Às vezes você nunca viu o balcão. E ali já surge um pouquinho mais de papo, um pouquinho mais de conversa. Lembrando, tá? A gente vai passar por alguns tópicos aqui, desses 6 elementos, que não é para também você ser aquele cara que vai cansar a pessoa. Então, é até um terceiro ponto aqui. Beleza? Então, quebra-gelo, tá? Quebra-gelo já vai fazer diferença para você. Número 3 que eu anotei. Ser um observador nato. Ser um observador nato. Anota isso aí. Parece besteira. Parece algo completamente simples aí. Como assim, Jordano, que eu vou ser um observador nato? Pois é, quando você chegar naquele ponto de venda, seja ele qual for, seja um mercadinho, seja uma padaria, seja um hortifruti, seja uma delicatessen, seja um açougue, você vai ser um observador nato. Nato. Você vai olhar, mesmo que você ainda não tenha falado com ninguém daquele ponto de venda. Você vai olhar aquele ponto de venda com toda a sua atenção. Vê aonde as coisas estão expostas. Vê o atendimento das pessoas. Às vezes é um momento que você foi lá, entrou no ponto de venda, falou com a pessoa do caixa assim: posso falar com o comprador do local para você apresentar o seu produto? E a pessoa, só um minutinho que eu vou chamar ele. Ou então passou um telefone lá para o escritório, só um minutinho que ele já está descendo. Nesse momento que ele está descendo, você não perde tempo. Você está observando tudo do local. Para quê? Para introduzir numa pequena conversa, num pequeno quebra-gelo, ponto de venda. Você está observando. Não é para denunciar nada que você viu de errado também não. Pô, Jordana, eu vi que, sei lá, o funcionário estava cometendo um erro lá e tudo. Não, não é isso. É você observar como aquele ponto de venda funciona para você também utilizar isso na sua abordagem. Por exemplo, fulano, fulana, eu percebi, depois, tá, no desenrolar da conversa, eu percebi que os seus clientes, eles entram por aqui e vão ali. Seria legal se a gente conseguisse expor o meu produto aqui. Sempre essa
de sugestão, tá? Sugerir para a pessoa. Nada de apontar o dedo, ó, deixa o produto. Não, não é isso. Assim você não vai muito longe. Então, olha só, eu já observei. Eu vi onde as pessoas passam para pegar o pão na padaria, por exemplo. Claro que também o ponto de venda, o dono já sabe isso às vezes. Mas é um motivo de conversa sua. E aí você vai e fala, ó, seria interessante se a gente conseguisse expor o produto aqui, porque eu vi que as pessoas passam para comprar pão por aqui e esse é o momento que elas estão esperando na fila do pão, por exemplo. Então, seja um observador nato, beleza? Isso vai fazer a diferença. Outra coisa também, em relação a ser um observador nato, é você tomar cuidado com a insistência se essa pessoa do ponto de venda estiver ocupado. Tem gente que chega querendo só pensando em você, só pensando na minha venda, só pensando como que eu vou vender esse produto. Mas se você for um observador nato, você às vezes pode perceber que aquele comprador, o responsável, está ocupado. E aí você não vai insistir naquele momento, porque não era o melhor momento para você nem apresentar o seu produto. Então, observar o ponto de venda, ele faz a diferença. Observar o momento que às vezes você está esperando. Aquele comprador ali. Caramba, cara, ele está muito enrolado agora. Será que é melhor eu apresentar meu produto agora? Se você sentir essa insegurança, essa incerteza, às vezes você pode até falar com ele na boa, tá? Sem parecer que você ficou puto ou chateado porque ele de repente te deixou esperando e de fato ele estava ocupado. Ele e ela, né? E aí você fala, olha, posso voltar mais tarde? Que eu acho que vai ser melhor para eu conseguir apresentar o meu produto para o senhor ou para a senhora. Ponto. Às vezes ele vai de fato conseguir te dar mais atenção quando você voltar. Agora, não queira ser insistente, principalmente se você viu que ele está ocupado. Pode me atender agora? Não, então vou me apresentar aqui rápido. Pior coisa que tem. Pior coisa que tem é você dar essa sensação de que você está tendo que ser muito rápido, porque só o tempo dele é valioso. O seu tempo que está lá também é valioso. Mostrar essa importância também te garante venda. Não é se humilhar, não é eu preciso da sua atenção agora, não. Também não é isso, tá? Mas é entender que às vezes a pessoa está ocupada. E como que a gente percebe isso? Observando. Observando a atitude da pessoa. Às vezes ela está ali muito rápida contigo. E aí de repente você fala assim na boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma degustação com o senhor, com a senhora, e eu volto mais tarde. Até que hora o senhor fica aqui? Porque eu tô vendo que agora está muito movimentado e para não atrapalhar aqui o andamento das suas vendas, para não atrapalhar aqui esse momento, é melhor eu voltar um pouquinho mais tarde. Pode ser? Sempre também com essa, tá? Pode ser, não pode ser. Então isso já mostra que, pô, peraí, eu quero te apresentar alguma coisa importante. Você consegue me dar a sua real atenção ou não? Você não falou desse jeito, mas inconscientemente a pessoa já pensou: caramba, então, pô, tem uma apresentação aqui. Ele tá vendo que eu tô com pressa. Às vezes não é o melhor momento de fato para ele me apresentar e a pessoa começa a pensar sobre isso. Até porque ao longo do dia ele tem dezenas de tarefas, inclusive atender vendedores. Atender vendedores, dependendo do tipo de ponto de venda, existe só o comprador para isso, mas dependendo do tipo de ponto de venda, às vezes o próprio dono recebe vendedor e vai para o caixa e volta e ele às vezes está cansado. Por isso até que eu prefiro, muitas das vezes, ir para o ponto de venda para conquistar ele da parte da manhã. Porque é um momento que ali o responsável por compra, o dono, ele está menos cansado. Chega no final do dia, ele já passou por poucas e boas
E ali, às vezes, o problema nem foi você, nem foi a sua abordagem, mas simplesmente ele já está cansado. E aí você chega à noite, naquele pior momento dele, tá bom? Eu ranço de clientes mal educados e que desdenham do produto. Eu canso. Tem de tudo, né, Lely? Tem de tudo. Tortinha, boa noite. Magno Matos, boa noite. Andrei, boa noite. Tá bom? Então, ser um observador nato. Isso vai fazer a diferença para você. Outra coisa em relação a ser um observador nato, peraí, a ser um observador nato é você fazer as perguntas certas. Às vezes você só quer ouvir a resposta certa, mas quando você sabe fazer a pergunta certa, isso também muda. Muda a forma de você conquistar esse ponto de venda. Como assim, Jordano? Às vezes você vai utilizar de uma pergunta, sabe para quê? Para fazer um quebra-gelo. Uma casa de carnes, por exemplo. Às vezes você já até sabe, tá? Mas você vai utilizar dessa pergunta para fazer um quebra-gelo numa abordagem. Seu fulano, pô, muito bacana aqui e tudo mais. Essa carne aqui nobre aqui que o senhor utiliza, ela vende muito? Sei lá que eu tô pensando em comprar. Ou então, qual carne que mais sai aqui? É uma dúvida minha. Às vezes é uma pergunta que você faz para introduzir uma conversa. E ali ele começa já a falar, você já elogia. Caramba, quanto tempo você já trabalha com esse tipo de carne? Pô, muito legal e tudo mais. Então eu utilizo disso até um pouco meio que de forma natural. Só que eu fui percebendo que à medida do tempo isso vai me ajudando a conquistar o ponto de venda. Então as pessoas, elas gostam de falar de si. E você, até um outro ponto aqui que a gente vai entrar. As pessoas gostam de falar de si. Então se você perguntar do ponto de venda dela, poxa, cara, interessante aqui a sua geladeira, por exemplo. Interessante a sua geladeira. Quantas latinhas cabem nelas? Pô, não sei, Jordano. Pô, legal. Interessante, porque fiquei olhando aqui, pô, ela é muito grande e tudo mais. Enfim, já é uma deixa para você fazer um elogio, a pessoa falar um pouco sobre ela. Pô, eu já comprei essa geladeira, Jordana, há tantos anos, cara, e ela, pô, nunca me deixou na mão e tudo mais. Aí você, sabe? Então, saber fazer as perguntas. Principalmente as perguntas certas. As perguntas que fazem com que aquele comprador se sinta bem em te responder. Às vezes, aquela pergunta assim, totalmente: e aí, você gostou do meu produto? E aí, o que você achou do meu produto? Às vezes é aquela pergunta chata e tem um momento certo de você fazer isso. Tá? Então, a ser um observador nato está totalmente ligado até às perguntas em relação à insistência. Então, observe. Às vezes, uma cara feia um pouco do ponto de venda, não era interessante você tentar ali naquele dia, naquela hora, e seja franco, seja, olha, eu tô vendo que o senhor está muito atarefado aqui, eu vou preferir voltar outro dia, outra hora, pode ser? Então vou deixar uma degustação aqui, ou não deixo degustação se você preferir, inclusive até um outro fator aqui, que você prefira passar de fato, tá bom? Então já vou entrar no quarto fator aqui. Quarto fator, degustação. Quarto elemento, né, que eu botei o nome aqui da live. 6 elementos. O quarto elemento, degustação. O que a degustação te ajuda para conquistar os pontos de venda? Primeiro, ela te ajuda muito, só que tem que saber utilizar ela do jeito certo. Se você me perguntar, Jordano, como que você faz com a degustação para conquistar o ponto de venda? Eu gosto, particular meu, que aquela pessoa experimente o meu produto na minha frente na hora da abordagem, se possível. Pô, não é possível, Jordano. Eu posso deixar uma degustação para passar depois? Até pode, mas não é a minha recomendação. Porque às vezes aquele ponto de venda esquece do teu produto, às vezes ele simplesmente nem experimenta, às vezes teu produto fica ali, se for um produto que possa quebrar, às vezes seu produto fica ali e quebra, às vezes seu produto amassa, e aí de repente, ele sabe quando que às vezes ele vai lembrar de experimentar o teu produto? Quando você voltar.
E aí, tudo bom com o senhor? Você experimentou o meu produto? E aí ele não experimentou. Já aconteceu comigo. E ali fica aquele clima meio chato. Ah, então o senhor pode experimentar agora e tudo mais. Aí você não sabe se, de repente, se você demorou a voltar, se você deixa aquele mesmo produto para ele experimentar, ou se você dá um novo. Fica uma situação um pouco chata. Então, por isso que eu prefiro que a pessoa tenha um pouquinho mais de tempo para ela escutar a minha abordagem, para a gente conversar e eu ver que ela está 100% dedicada a prestar atenção em mim. Se ela já está 100% dedicada a prestar atenção em mim, o que acontece? Eu já consigo introduzir a degustação ali na hora. Porque eu vi que a atenção dela está para a minha pessoa. Ela não está pensando em várias outras coisas, ela não está toda atarefada. Se ela tiver, eu faço aquilo que eu falei com vocês. Posso passar outra hora que eu estou vendo que posso até te atrapalhar aqui. E aí, na hora da abordagem, você mostrar o seu produto, tudo mais, e mostrar a degustação para ele. Às vezes, o próprio produto é a degustação. E ali, com essa degustação, quando ele olhar, é o momento certo, quando ele estiver olhando o seu produto, como ele está te dando a devida atenção, ele vai olhar o seu produto também com atenção. Ah, então esse produto que eu posso vender na minha loja, sempre mostrar o produto pronto, tá? Sempre mostrar o produto já com o rótulo certo, nada de mostrar o produto. Ah, eu fiz umas degustações aqui sem rótulo e vou levar isso aqui para os pontos. Nada disso, nada disso. Na hora de apresentar o produto, sempre mostrar o produto no melhor estado possível, da forma que ele vai ficar na gôndola, na prateleira, beleza? Então, olhando isso, ele está lá, olhando o seu produto. E aí você fala, posso abrir rapidinho para a gente experimentar aqui? Às vezes ele não vai nem comer o produto todo, mas é só um experimento. Se você já confia no seu produto, você sabe que o seu produto é bom. Se ele experimentar na sua frente, muito que provavelmente ele vai falar que gostou e tudo mais. Se ele já falar isso, você já tem 99% de aprovação. Deixa eu beber uma água aqui que minha boca está seca. Você já tem 99% de aprovação. Por isso é tão importante ele conseguir experimentar o seu produto na hora da sua abordagem. Porque as pessoas mentem. As pessoas mentem. E às vezes você deixa o seu produto no ponto de venda. E às vezes você deixa o produto no ponto de venda. Às vezes o cara nem experimentou o teu produto. Ele tá lá no estoque dele jogado. E ele fala, cara, não gostei muito do sabor do produto não. Aí tu já, caramba, o problema é meu produto. O que aconteceu? Você não viu a reação ao vivo. Eu tô aqui ao vivo com vocês. É isso que vai acontecer. É uma reação ao vivo. Prefira que essa degustação seja feita dessa forma, na hora da abordagem. Se ele não gostar, vai ser nítido. Se ele gostar, vai ser nítido. E aí, gostando, você já tem grande chance de colocar o seu produto naquele ponto de venda. Tiago, já me aconteceu de o ponto colocar a degustação para venda. Pois é, Tiago. Complicado. Então, mas aí, se essa degustação sua já for com a própria embalagem, se ele conseguir experimentar na hora, você já vai evitar isso. Agora, imagina lá, deixou o produto, pode acontecer também, outro fator. Deixou o produto lá, bonitinho, para ele experimentar depois, você não teve com a pessoa de repente, e ali o que acontece? Ele coloca o seu produto para venda, porque você já deixou o produto. Também é uma. Só que muito que provavelmente, se ele botou para venda nesse primeiro momento, que eu acho até meio loucura, porque ele não tem quantidade suficiente do seu produto, muito que provavelmente ele vai aceitar o seu produto quando você voltar. Mas a degustação, eu gosto muito de utilizar ela nesses primeiros momentos. Ah, vou dar uma bonificação. Dei bonificação para o ponto de venda, já que eu já estou lá dentro. Por exemplo, mercado maior, às vezes a gente faz isso. Eu dei bonificação. Eu já sei que esse produto vai para a área de vendas. Eu dei uma bonificação para ele vender.
Agora, ele colocar a degustação na área de vendas, eu praticamente vendo para clientes novos só com degustação. Exato, Lely, exato. A degustação ela faz a diferença e te ajuda demais para conquistar os pontos de venda. Com toda absoluta certeza. Só que prefira isso, tá? Prefira que ele experimente a degustação na sua frente. E um outro fator relacionado à degustação também, prefira que, se possível, a sua degustação seja já o próprio produto com a embalagem feita, com o rótulo certinho, com o produto que já vai para a área de vendas. Porque se você tiver o seu produto lá bonitinho e tiver uma caixinha só com degustação, sabe o que dá a sensação? Dá a sensação de que aquela degustação foi o melhor produto que a sua fábrica, que a sua produção fez. E não é esse o intuito que você quer passar. A degustação precisa dar o intuito de é esse produto que o senhor, que a senhora, que o fulano, que a fulana vai vender no ponto de venda. É esse o produto, esse é o produto real. Por mais que você fale, não, Jordana, a minha degustação é a mesma do meu produto. Beleza, eu acredito, a minha também era. Só que quando eu percebi que as pessoas queriam degustar o produto real, eu comecei a aumentar o meu nível de conquista de pontos de venda em relação à degustação. Dá essa sensação. Ah, então é esse o produto que eu vou vender na minha loja. Tá? Então prefiro utilizar a degustação dessa forma. Bom, número 5. Elemento número 5. Demonstrar. Eu geralmente abro o próprio pacote de vendas. Exato, Lely. É a melhor opção. Principalmente se ele der uma deixa para você. Deixa eu te mostrar o produto aqui. Deixa eu abrir rapidinho o produto aqui para a gente experimentar. E se possível também, sempre experimenta junto com ele, tá? Isso mostra que você confia demais no seu produto. 5º elemento. Demonstrar confiança e segurança. Tem muita gente que fica inseguro. Não sei se por uma questão de timidez e tudo mais, aconteceu comigo também, tá? Só que sabe o que isso gera? Isso gera um descrédito no teu produto. E ali parece que você não confia tanto no teu produto. Então você saber se posicionar com confiança, cada um tem uma forma, tá? De falar, não estou falando que é para você me imitar ou imitar um vendedor. Cada um tem a sua forma, sabe explorar a sua forma, só que chega confiante. Como que eu faço para chegar confiante? Um dos motivos para mim era eu ter o meu uniforme. Na minha cabeça, na minha mente, eu estar de uniforme me dava uma confiança melhor para apresentar o meu produto. Às vezes isso não é para você. Então, eu estar de uniforme, para mim, além de mostrar também uma confiança no seu produto, gera ali inconscientemente ali na sua mente que você confia demais no seu produto e você fica assim mais confiante de fato. Tá bom? Então, às vezes você vai encontrar fatores no seu caso que te ajudam em relação à confiança. Saiba explorar isso, porque a confiança vai fazer diferença na hora de você estar conversando com a pessoa, na hora de você estar abordando o ponto de venda. Beleza? E outra coisa, mostrar também a confiança, ela está atrelada a você também mostrar que entende esse jogo dos pontos de venda. Entende do seu produto e entende do jogo dos pontos de venda. Como assim? Sem ser soberbo, tá? Sem ser soberbo. Jordano, isso é extremamente necessário eu utilizar em todas as abordagens? Não necessariamente. Mas se você puder dar um pitaco disso, te ajuda. Por exemplo, por quê? Vai te ajudar em relação à confiança. Por exemplo, estou conversando com um ponto de venda e eu confio demais no meu produto e eu mostro que eu entendo também. Sabe como? Eu falo assim com ele. Olha, normalmente, sei lá, eu tenho 2 gramaturas, 3 gramaturas. Vamos dar um exemplo aqui, ó, com a caneta. Eu tenho tenho esses 3 aqui, ó, tá?
Eu tenho esse produto aqui de 200 gramas, que ele é um tipo de produto que ele sai mais para a pessoa levar para casa, ou seja, não é um produto de consumo imediato. Então, por isso, é preferível que esse produto esteja na gôndola perto dos biscoitos. Por exemplo, esse produto aqui. E aí eu falo isso com ele nessa abordagem, de maneira rápida. Já esse produto aqui é o de 100 gramas, ele é um intermediário. Esse produto aqui é muito bom para ser exposto em displays expositores, por exemplo. Por quê? Porque é um produto intermediário que a pessoa também leva para casa ou possa ser um consumo ali imediato, mas que eu já fiz testes e ele saiu muito bem em displays expositores, em exposições próprias. Ah, eu coloquei esse produto na prateleira, ele não vende tanto quanto a exposição própria. Às vezes você já fez esse teste e ali você mostra o quê? Mostra para o ponto de venda que você entende esse jogo. Porque o conquistar o ponto de venda não é um jogo de só você ganhar, é um jogo de ganha-ganha. Então você identificar isso para ele também ganhar o seu produto sendo vendido várias vezes no ponto de venda, não é só você que está ganhando, ele também está ganhando. E você mostrar essa recíproca com ele, você mostra que você também está interessado em ajudar ele, em ele também ter lucro. Então é um ganha-ganha. Se o produto ficar exposto dessa forma aqui, esse produto X, ele vende mais, seu fulano, pela sua experiência. Jordana, eu não tenho ainda experiência, eu não conquistei um ponto de venda. Como que eu vou fazer isso? Não precisa fazer isso. Mas isso você vai ganhando à medida do tempo, tá? Ah, seu fulano, esse produto aqui é o nosso menor produto. Ele tem 20 gramas, por exemplo. É o nosso menor produto. E ele é muito bom para estar exposto em pontas do caixa, em filas de caixa, na boca do caixa, na saída do estabelecimento. E você fala isso para ele. Além de mostrar que você confia demais no seu produto, que você já não só confia, que você já conhece demais o seu produto, mostra que você tem uma segurança. Mostra que você tem uma segurança na venda do produto e mostra que você tem uma segurança em mostrar para ele o seguinte: olha, se o produto ficar exposto dessa forma, muito que provavelmente ele vai vender. E ele vendendo, você não vai falar isso, tá? E ele vendendo, não é somente eu que ganho. Sou eu, sou você e são os seus clientes também, que apreciam um bom produto. Isso mostra confiança. Isso mostra segurança de você no seu produto e em trabalhar em ponto de venda. Então aquela pessoa já pensa ali, caramba, ele sabe. Só que de novo, sem ser soberbo, sem querer dizer que você é o sabichão. Não é isso, não é isso. É um fato de realmente você ajudar ele te ajudar e tudo mais. Isso mostra uma confiança no seu produto. Show? Vamos para o sexto elemento? Tem alguém que está acompanhando comigo aí direto aí? Já manda aí. Desde o início aí. Quem estiver acompanhando, quem acompanhou os 6 elementos, já manda aí para mim. Só para eu saber. Vamos para o sexto então? Sexto elemento que te ajuda na abordagem para conquistar os pontos de venda. Parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas cometem esse erro e nem percebem. Sabe qual que é? Não saber ouvir. Aí a pessoa fala assim, Jordano, mas eu para abordar, eu preciso falar, eu preciso... Às vezes, aquela pessoa, ela quer falar contigo. Às vezes ela é, sei lá, ela é carente, ela quer falar. Às vezes você fez uma pergunta, aquela pergunta certa, lembra que eu falei no início? Uma pergunta certa para você bater um papo ali com aquele cara, com aquele dono do ponto de venda, o comprador, seja o que for. Só que ele falou e logo você já está cortando ele. Você também quer falar de você. Eu sou um excelente ouvinte. Eu sou péssimo em muitas coisas. Mas tem uma coisa que eu sou bom. Além de conquistar pontos de venda. Eu sou um excelente ouvinte. De repente eu não sou
o vendedor que as pessoas de repente admiram, mas eu tenho resultado. E eu te falo, grande parte desse resultado veio porque eu sei ouvir. Então, vender não é só falar. Vender é saber ouvir, saber entender o que aquele ponto de venda quer, além de vender o seu produto, óbvio. Às vezes ele quer aumentar o mix de produtos da loja dele e numa próxima visita que você já sabe um pouquinho do assunto dele. Tá bom? Então, assim, o que você sabe ouvir, você vai ganhar. Você vai mostrar para aquela pessoa que você está verdadeiramente interessado no assunto dela. E isso te gera venda, isso te gera conexão. Às vezes as pessoas acham que venda é só você tagarelar, é só você conquistar e dominar a mente do outro, sendo que na verdade você precisa ouvir também. Ouvindo, você vai entender o que ele gosta, você vai entender o que ele fala, o jeito que ele fala, e você entra em assuntos relacionados a isso. Tá bom? Então vamos lá. Show. Ó, para quem chegou agora, eu vou dar uma recapitulada aqui. Elemento número 1. Saber usar as provas ao seu favor. Não vou adentrar aqui porque eu já falei um pouquinho sobre. Número 2, quebra-gelo. Dá para você fazer isso com rapport, dá para você fazer isso elogiando o ponto de venda. Número 3, ser um observador nato. Vendedor que observa, vende mais. Principalmente quando a gente fala no jogo dos pontos de venda. Ou seja, quando o responsável por compra está descendo para te atender do escritório, você não vai ficar perdendo tempo ali no celular, não. Você vai observar o ponto de venda dele. Isso faz a diferença para você. Tá? Número 4, degustação, já falei um pouquinho também. Número 5, demonstrar confiança no seu produto, segurança no seu produto. Mostrar que você confia demais no seu produto. Como assim, Jordano? Mostrando os elementos do seu produto, mostrando os benefícios que o seu produto tem. Mostrando que você também sabe, Jordano, eu ainda não conquistei nenhum ponto de venda. Pois é, mas já pega essa dica aqui, já pega essa e já utiliza nos pontos de venda. Ou seja, você já sabe jogar o jogo dos pontos de venda. Como? Mostrando para ele. Normalmente, quando o meu produto está exposto aqui, ele é muito bem vendido. Normalmente, esse produto menor aqui, ele fica bom na ponta do caixa. Normalmente, esse produto maior aqui é melhor para estar lá na seção de biscoito, na gôndola lá de biscoito. Porque eu já fiz testes, mesmo que às vezes você não tenha feito. Já pega essa dica aqui e já leva para mostrar que você confia no seu produto. Então é só isso que vai fazer a diferença para eu conquistar os pontos de venda, Jordano? Não, não é só isso. Mas isso te ajuda. É como se fosse um bolo. Você não consegue montar um bolo sem, sei lá, sem o açúcar, sem o fermento. Agora você consegue. É ingrediente. É juntar as peças do quebra-cabeça. Junta essas peças aqui do quebra-cabeça que você consegue abordar um ponto de venda de maneira bem melhor do que muita gente. Muito vendedor tagarela que quer sair conquistando do jeito dele, não sabe ouvir, não sabe trabalhar essa degustação. Tá? Tem um outro fator aqui também que é relacionado à garantia, mas eu não falei só 6 aqui. Show? Vamos lá para algumas mensagens que vocês me mandaram aqui para a gente encerrar. Muitos pontos de venda gostam de dar pitacos sobre o nosso produto. Mesmo a ideia não agradando, ouça, diga que vai pensar e agradeça pela sugestão dada. Exatamente, Thiago. É esse o saber ouvir. Tem pessoas que não sabem ouvir uma reclamação. Eu já ouvi reclamação do meu produto. E claro, a gente melhorou urgentemente. Agora, ouvir um pitaco,
Às vezes, aquele pitaco vai até entrar no ouvido e sair no outro. Você vai falar, pô, cara, aquela pessoa é meio enjoada, né? Aquela pessoa é meio chata, né? Tem gente assim, pô. Todo mundo sabe disso. Só que naquele momento, seja agradável com a pessoa. Poxa, obrigado. Obrigado por ter me informado aqui. Com certeza, Thiago. Isso aí, muita gente acha que só sair falando, falando, falando. Mas saiba ouvir também, tá? E às vezes ali aquela opinião da pessoa pode fazer um diferencial gigantesco na sua empresa, na sua marca. Às vezes a pessoa falou algo que você não tinha percebido. Então, saber ouvir as pessoas é fundamental, não só para você melhorar o produto, como também para você conquistar os pontos de venda. Isso mesmo, saber ouvir te ajuda a conquistar pontos de venda, te ajuda a ser um vendedor melhor. Lely Pipocas, vale fazer um evento de degustação? Lely, para começar, não. Para começar com ponto de venda, não. A degustação, eu gosto de... Sabe por quê? Porque o ponto de venda por si só, quando o seu produto já está lá dentro, ele já vende. E você fazer um evento de degustação, por exemplo, num ponto de venda novo, numa loja nova, é melhor você botar o seu esforço para conquistar novos pontos de venda. Tá? Coloca o seu esforço para conquistar novos pontos de venda. Porque fazer evento de degustação dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Às vezes você precisa botar uma pessoa, ou às vezes você mesmo vai ser lá. Ou então, Jordano, vale a pena eu falar com um ponto de venda que eu vou dar, sei lá, 20 unidades do meu produto e ele expor lá para fazer degustação com as pessoas que entram no local? Também não. Sabe por quê? Porque ele não tem tempo para isso. E aí você vai estar confundindo as coisas, vai estar confundindo o jogo dos pontos de venda. Ele não tem tempo para isso, ele tem outros produtos, ele tem outro foco. O teu produto precisa ser vendido dando o menor trabalho possível para ele, dando de fato mesmo comodismo para ele. Ele quer comodidade, ele quer vender o seu produto de forma cômoda. E essa aqui é a verdade. Então dá esse trabalho para ele. Olha, fulano, faz um evento de degustação aqui do meu produto, eu vou te dar. Não rola, tá? Pode acontecer dele pegar esse teu produto e colocar na área de vendas, você nem sabe. Pode acontecer dele nem fazer esse evento. Agora, Jordano, eu tenho uma pessoa que eu vou contratar, um freelancer, seja o que for, para fazer esse evento de degustação para mim. Foca em conquistar mais pontos de venda. Jordano, eu tenho tempo, eu já tenho mais de pelo menos 50 pontos de venda e eu conquistei um bom ponto de venda. O que é um bom ponto de venda? É uma rede de supermercado. É uma rede grande. Aí, você já tem mais de 50 pontos de venda, você consegue fazer um evento de degustação legal, onde você bota, igual aqueles de grandes marcas aí, de café, por exemplo, que você entra no mercado e tem uma pessoa lá com tipo um box ali, com a marca, aí tudo bem. Agora, não precisa focar nisso, pelo menos até 50 pontos de venda. A degustação, o ideal é para você entrar no ponto de venda, tá? Ele compra a degustação ou fornecemos? Não, Nelly. Ele não compra a degustação. A degustação você precisa fornecer para ele, tá? Ele compra depois que vocês fecham a parceria. E essa degustação o melhor possível é que ele experimente na sua frente e que essa degustação já seja o próprio produto em si. Fechou, gente? Chega por hoje? Obrigado quem ficou até aqui, tá? Obrigado quem ficou até aqui. Se essa live já te ajudou, clica no coraçãozinho aqui, compartilha com alguma pessoa que precisa escutar esses ensinamentos para conseguir conquistar pontos de venda e crescer o seu produto artesanal alimentício. Para que eu vou conquistar pontos de venda, Jordano? Porque o ponto de venda por si só, ele te gera venda todos os dias, ele te gera previsibilidade de faturamento e ele te gera recorrência. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Eu quero. E quando eu identifiquei isso, eu vi que o meu problema estava no meu canal de vendas. Ou seja, eu estava vendendo sob encomenda. E eu achava que o problema era o meu produto, mas o meu modelo de vendas estava não errado, mas estava também ultrapassado, não é a melhor palavra.
mas ele não estava me dando uma previsibilidade, eu não estava conseguindo faturar alto, ter um lucro bom e pagar minhas contas. Essa que é a verdade. As encomendas não estavam me proporcionando isso. Os pontos de venda me proporcionou. Comecei a ajudar diversas pessoas e hoje essas pessoas também vivem só de pontos de venda. Porque o modelo de negócios, o canal de vendas já te gera isso. Fechou? Lely Pipocas, obrigada. Thiago, valeu, boa noite. É isso, gente. Um beijo, boa noite para vocês. Tchau.